estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Dever em Casa na TV. Eu sou a professora Cleidilene, da disciplina de Ciências do 9º ano dos anos finais. E hoje o tema da nossa aula é as ondas invisíveis do cotidiano. Antes de começar, vou passar algumas informações importantes. Esta aula é do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, e trabalha a habilidade que busca discutir o papel do avanço tecnológico na aplicação das radiações na medicina diagnóstica, como o raio-x, o ultrassom, a ressonância nuclear magnética no tratamento de doenças. Isso inclui radioterapia, cirurgia óptica a laser, infravermelho, ultravioleta e entre outros. Esta aula tem como objetivo definir e conhecer o que são as ondas eletromagnéticas e citar exemplos de ondas eletromagnéticas no cotidiano. Então vem comigo para mais uma aula. Então, estudantes, pegue o seu material, caderno, lápis, borracha, pois serão passadas muitas informações e eu tenho certeza que você vai precisar anotar. Não se esqueça de assinar a lista de presença. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e pronto, a sua presença já vai estar garantida na aula. Lembre-se que a sua participação é muito importante para nós. Começarei essa aula com o seguinte questionamento. Observe esses aparelhos, a máquina de raio-x, o micro-ondas e o celular, e eu quero que você perceba o que será que eles têm em comum, além da necessidade de eletricidade para funcionar. Bom, o que eles têm em comum é que eles emitem ondas eletromagnéticas, e é sobre isso que vamos falar na aula de hoje. Você verá que essas ondas estão presentes no nosso cotidiano. Mas o que será uma onda eletromagnética? As ondas eletromagnéticas são oscilações formadas por campo elétrico e magnético, que se propaga tanto no vácuo quanto no meio material. Elas são ondas que viajam na velocidade da luz, transportando exclusivamente energia. Essas ondas eletromagnéticas surgem com base na interação entre esses campos elétricos ou campos magnéticos. As ondas eletromagnéticas podem apresentar mudanças de frequência, mas como será que essas mudanças ocorrem? Essas mudanças podem ocorrer quando a onda se depara com um obstáculo, uma superfície ou um meio diferente da sua origem, podendo sofrer a interferência, a refração e a reflexão, além de dispersão, ressonância, polarização e difração. Pode ficar tranquilo que veremos todos de forma individual. Vamos então conhecer alguns desses exemplos no nosso dia a dia de forma individual. Começaremos então pela reflexão. Bom, a reflexão nada mais é um nome dado a um fenômeno que ocorre quando uma onda se propaga em um meio e encontra um obstáculo e retorna ao meio a qual originou. Ou seja, quando um determinado objeto ele bate e volta ao seu ponto inicial. Como exemplo de reflexão, podemos citar quando jogamos uma bolinha de ping-pong na parede. Ela bate e volta ao seu ponto inicial. Você já teve a impressão de estar observando uma piscina com água e ter a sensação de que ela é mais rasa do que realmente é? Esse tipo de onda é chamado de refração e ocorre quando a luz atravessa a interface entre dois meios ópticos e transparentes, como o ar e a água, e assim distorce os objetos. Como exemplo também, podemos citar quando estamos observando um peixe em um lago. E ocorre que existe uma diferença entre o observador e a posição real do ser vivo. Já a interferência é o nome dado ao fenômeno que acontece quando duas ou mais ondas se encontram e a interferem entre si. Um clássico é quando você deixa o seu celular tocar perto das caixinhas de som ou até mesmo de um computador. Você vai perceber que elas começarão a chiar.
Também já deve ter ouvido falar que ao viajar de avião, o celular deve estar desligado para evitar falha nos aparelhos de comunicação, evitando assim que essas ondas se encontrem. Já a difração, ela ocorre quando a onda consegue contornar o obstáculo e se propagar mesmo assim. Um exemplo clássico é quando duas pessoas, uma de cada lado do muro, conseguem ouvir a outra, mesmo estando com uma parede dispostas entre elas. Já a polarização, ela pode ser entendida como um processo de filtrar as ondas, no qual elas são selecionadas de acordo com a sua direção de vibração, após passarem por um material que serve como filtro, denominado polarizador. Para o nosso dia a dia, temos como exemplo de polarização os óculos escuros. As suas lentes funcionam como polarizadores, neutralizando os raios solares e evitando que eles interfiram na nossa visão. A ressonância é um fenômeno físico na qual a frequência de oscilação de uma fonte emissora equivale à frequência fundamental de oscilação do receptor e ocorre quando uma força ela é aplicada sobre o sistema de frequência igual ou muito próxima da frequência fundamental desse sistema. Um exemplo que podemos citar quando temos duas taças idênticas. Para que elas entrem em ressonância, basta reproduzir uma vibração em uma delas, a qual será transmitida pelo ar para a taça vizinha. A dispersão ocorre normalmente quando as ondas luminosas, ela acontece quando há separação da luz branca em diversos feixes coloridos, como se a luminosidade fosse destrinchada em vários pedaços pequenos. A dispersão está associada à refração óptica da luz e pode ser observada, por exemplo, na formação de um arco-íris, que ocorre quando a luz branca do Sol sofre reflexão e refração nas gotículas de água e é dispersada. Agora vamos conhecer alguns exemplos de ondas eletromagnéticas mais comuns em nosso dia a dia. São as chamadas ondas de rádio, que são um tipo de radiação eletromagnética com um comprimento de onda maior. Como todas as outras ondas eletromagnéticas, ela também viaja na velocidade da luz. Vale ressaltar que quando eu digo que viaja na velocidade da luz, eu quero dizer que ocorre de forma muito rápida. O que determina a sua classificação é a frequência e a oscilação com que as ondas são emitidas e também o seu comprimento. Observe aqui essa imagem. Nós temos 7 tipos de ondas eletromagnéticas, que são as ondas de rádios, as ondas do micro-ondas, o infravermelho, a luz visível, o ultravioleta, os raios X, os raios gamas. Mas será que essas frequências influenciam os seres vivos? Eu vou te explicar. As radiações, elas podem ter uma frequência alta e uma frequência baixa. As radiações com frequência baixa são chamadas de radiação não ionizantes. Já as radiações com frequência alta são chamadas de radiação ionizante. Mas o que significa isso? Bom, as radiações não ionizantes, ou seja, ela é menos energética, além de não ter o poder de penetração e age principalmente sobre a superfície aonde os raios incidem, não sendo tão prejudicial à saúde. Um exemplo desse tipo de radiação não ionizante é o sinal de Wi-Fi que você tem aí na sua casa. Já as radiações ionizantes têm uma alta frequência, podendo sim causar danos aos seres vivos se ele for submetido a longo prazo. Um exemplo das radiações ionizantes é quando somos expostos aos raios X em um curto espaço de tempo, e isso pode causar danos à saúde humana. Esse tipo de radiação é chamado de ionizante. Vamos então conhecer as ondas mais frequentes no nosso dia a dia. Sendo assim, no nosso dia a dia estamos mais expostos às ondas não ionizantes,
Por exemplo, as ondas de rádio, que são uma forma de radiação eletromagnética que não transporta matéria, mas transporta energia. São usadas na transmissão de sinais de TV, de rádio, de GPS e de telefonia de celular. E temos também o micro-ondas, que são usados em fornos e aquecem os alimentos. Esse aquecimento acontece graças à ressonância entre as moléculas de água e as micro-ondas de frequência. A próxima onda que vamos conhecer é o infravermelho. Não é visível a olho nu, entretanto, existem câmeras de segurança que fazem as imagens noturnas bastante nítidas por meio da sua captação. E temos também a luz visível. A luz visível é aquela que excita os órgãos sensoriais da visão, permitindo com que enxergamos o mundo e todas as coisas ao nosso redor. Chegamos nas radiações ionizantes, que, como vimos, são aquelas prejudiciais à saúde caso seja exposto com muita frequência. E aí podemos citar os raios ultravioletas, que são ondas que não são percebidas pelo olho humano, entretanto, somos constantemente expostos a esse tipo de radiação graças à radiação solar. Por se tratar de uma radiação ionizante, a luz ultravioleta, ela pode causar mutações genéticas nas células da pele, levando ao surgimento do câncer de pele. Por isso, é preciso estar atento quando você estiver exposto ao sol. O tempo médio ideal seria de 15 a 20 minutos ao sol. A próxima onda que vamos conhecer são os raios-x, que são radiações ionizantes com alto poder de penetração e é largamente utilizado para realizar exames de imagem, como radiografia e tomografia. Além disso, podem ser usados no combate ao câncer por meio de radioterapia. Os raios gama são um tipo de radiação eletromagnética de alta frequência, que tem um alto poder de penetração na matéria e são nocivos à saúde. Eles são produzidos por reações nucleares. Embora sejam nocivos à saúde, esse tipo de radiação é muito utilizado no tratamento de várias doenças, dentre elas o câncer, e é usado para destruir as células do tumor ou impedir que elas se multipliquem. Conseguiram perceber a importância de tantas informações sobre as ondas invisíveis que fazem parte do nosso dia a dia? Agora chegou o momento da nossa atividade do dia. Serão 3 questões objetivas e você terá um tempo para responder. Lembrando que todas as questões foram elaboradas a partir do conteúdo da aula de hoje. Lembre-se que a sua participação é muito importante para nós, professores do Dever em Casa na TV. Vamos então para a nossa primeira questão. Em uma viagem, é solicitado aos passageiros que eles desliguem todos os aparelhos cujo funcionamento envolvam a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas. Qual é o tipo de oscilação nessa situação? Letra A é uma interferência, letra B é uma reflexão ou letra C é uma dispersão? Eu vou te dar um tempo para você pensar na alternativa. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu que é uma interferência, Que, conforme vimos, acontece quando 2 ou mais ondas se encontram e se interferem entre si. Vamos para a segunda questão. Esse tipo de radiação eletromagnética, ele tem uma alta frequência e tem um alto poder de penetração na matéria e é nocivo à saúde. Essa afirmação se refere a qual radiação? Letra A, aos raios X, letra B, aos raios gamas ou letra C,
ao infravermelho. Eu vou te dar um tempo para você pensar na alternativa correta. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu a letra B, né? Que são os raios gamas, que, conforme vimos, são um tipo de radiação eletromagnética de alta frequência e tem um alto poder de penetração na matéria. Vamos então para a nossa última questão. A última questão é: alguns cinemas apresentam uma tecnologia em que as imagens dos filmes aparecem tridimensionais, tá? Baseada na utilização do óculos 3D. Com base nessa informação sobre o funcionamento dos óculos 3D, ele ocorre por meio de letra A, difração, letra B, dispersão ou letra C, polarização. Eu vou te dar um tempo para você pensar. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu a letra C. Essa onda é chamada de polarização e ocorre após as ondas passarem por um dispositivo que tem como função principal filtrar a direção em que elas vibram. Chegou o momento de relembrarmos o que vimos em nossa aula de hoje. Em nossa aula, podemos perceber que as ondas eletromagnéticas são oscilações formadas por campos elétricos e magnéticos variáveis, que se propagam tanto no vácuo quanto em meio material. Essas ondas eletromagnéticas estão presentes em nosso dia a dia, porém de forma invisível. Os fenômenos ondulatórios, eles podem sofrer reflexão, refração, interferência, difração, polarização, ressonância e dispersão. Citamos exemplos desses fenômenos ondulatórios que acontecem em nosso dia a dia. E vimos que existem 7 tipos de ondas eletromagnéticas, sendo elas as ondas de rádio, a micro-onda, o infravermelho, a luz visível, a ultravioleta, o raio-x e os raios gama. Agora que vocês já perceberam, né, e já conheceram as ondas eletromagnéticas invisíveis que estão no nosso dia a dia, como atividade para casa, vou propor que você identifique em sua residência quais são os aparelhos eletrônicos que emitem essas ondas eletromagnéticas. Essa atividade ela pode ser feita no caderno de ciências ou em formato de vídeo de até 1 minuto. Viu como a atividade é simples? Você vai nos enviar através do nosso WhatsApp, tá? Então anote o nosso número, tá? Que é o 27996610143. Lembre-se que a sua participação é muito importante para nós do Dever em Casa na TV. Estamos chegando ao final de mais uma aula no Dever em Casa na TV e aproveite para nos seguir nas redes sociais, como o Instagram, o Facebook, o site do Dever em Casa. Através das nossas redes é possível acompanhar, ver e rever todas as nossas programações e os nossos conteúdos. É simples, tá? Basta você apontar o seu celular para esse QR Code que está aqui na tela e começar a seguir a gente. Viu como é simples? Eu espero que você tenha gostado. Foi uma satisfação enorme estar com vocês. Um grande abraço e não se esqueça que mesmo distantes estamos juntos. Tchau!